Esse é um Capsule e nós vamos falar agora sobre a iniciativa do Trump de proibir voto por correspondência e urnas eletrônicas lá nos Estados Unidos, tá? O Trump fez essa mensagem aqui na Truth Social, dizendo que eu vou liderar um movimento para nos livrar de todas as votações pelos correios e também máquinas de votação que são altamente inacoradas, né? São altamente imprecisas, muito caras e controversas, e que custam 10 vezes mais do que um papel com marca d'água, né? E que é mais rápido e não deixa nenhuma dúvida e não sei o que lá, e no final da noite já se sabe quem ganhou e quem perdeu a eleição, e enfim, ele está querendo fazer essa mudança, né? Agora, é importante notar que lá nos Estados Unidos ele não tem esse poder, tá? Porque lá nos Estados Unidos o sistema eleitoral é descentralizado. Cada município lá faz a eleição do jeito que achar melhor. Todo o sistema lá é feito de baixo para cima. Eu acho, aliás, isso é uma das coisas que eu critico aqui no Brasil, tá? O Brasil tem essa ideia de um TSE que organiza tudo. É praticamente um comunistão. A gente vive num comunistão e nem percebe, porque a gente não tem comparação com o resto do mundo, né? Mas é basicamente um comunistão. O TSE dá as ordens, faz o sistema, todo mundo usa o mesmo sistema no Brasil inteiro, não sei o que lá. Eu não gosto muito dessa solução, não. Lá nos Estados Unidos, cada município faz de um jeito. Aí você pode ver como é que isso dá mais autenticidade à eleição, porque, por exemplo, teve fraude no município XYZ. Ok, pode ter tido fraude lá, mas será que isso mudaria o resultado final da eleição? Porque um município só, né? Os outros não usam o mesmo sistema, é diferente, né? Então, assim, esse é um ponto que eu acho que, na verdade, dá mais segurança ao sistema do que qualquer outra coisa, né? Só que o Trump agora quer proibir máquina de votação e voto pelo correio. Vamos entender essa história aqui. Essa notícia foi sugerida por Miau, 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 Sai Gato, taxista que dormiu e pediu o golpe e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu notícias lá no nosso site, no visãolibertaria.com. E obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixa o seu like e se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, olha só, o Trump quer proibir voto por correspondência e urnas eletrônicas, né? Então ele tá dizendo que está liderando um movimento, esse trecho, essa coisa que ele falou aqui, né? Todas as outras dão um jeito de gerar fraude e vamos começar esse esforço que será muito oposto pelos democratas, porque eles trapaceiam em todos os níveis e não sei o que lá. Vamos tentar fazer uma eleição em 2026, a eleição do meio do período, né? Lá nos Estados Unidos você tem a eleição do presidente e de boa parte do Congresso num ano, aí depois tem uma outra eleição 2 anos depois, que é do Congresso também, né? O Congresso lá só fica 2 anos só, cada mandato é só de 2 anos, né? Então esse midterm em 2026, aqui ó, enfim, ele fala um monte de coisa aqui criticando que foi fraudada a eleição de 2020, não sei o que lá, ainda falando da eleição lá que ele perdeu para o Biden, né? E a questão toda é a seguinte, né? É o que eu falo para vocês, toda eleição no mundo inteiro, em todos os países, ela é movida por fraudes anteriores, né? E é por isso que você tem sistemas eleitorais muito diferentes nos diversos países, porque os países sempre acabam evoluindo dessa forma. A eleição em tese é uma coisa muito simples, as pessoas vão lá, votam, alguém vai lá, conta o voto e pronto, e elegeu a pessoa. Só que o que acontece? Em tudo quanto é lugar, tem gente que tenta fraudar esse sistema. E daí, quando o pessoal percebe que está tendo uma fraude de um jeito, o pessoal vai lá e tenta contornar aquele negócio para evitar aquela fraude. E daí é assim que você tem a evolução dos sistemas eleitorais, não só dos sistemas eleitorais, mas da própria legislação eleitoral nos vários países, né? Aqui no Brasil, claramente foi assim. Se você pegar como é que foram os vários códigos eleitorais brasileiros, era sempre assim. Tinha uma eleição, tinha fraude, eles faziam um código eleitoral para resolver aquela fraude. Tinha eleição, tinha mais outra fraude, faziam o código para resolver aquela outra fraude. As próprias urnas eletrônicas aqui no Brasil foram um mecanismo para acabar com fraudes, né? Haviam muitas fraudes aqui no Brasil quando era a contagem manual, como o Trump quer que seja nos Estados Unidos agora. Eu, particularmente, acho que, por exemplo, o voto por correio lá nos Estados Unidos é um voto que, caramba, bicho, é muito fácil de fraudar isso, é muito fácil de comprar voto desse jeito, né? Se fosse aqui no Brasil, isso daria uma merda do caramba. Mas o que acontece lá nos Estados Unidos? Como os Estados Unidos é um país que as pessoas ganham bem, para você comprar voto lá, você teria que botar muito dinheiro para conseguir comprar voto suficiente lá nos Estados Unidos. Então, por isso que lá eles não têm esse problema de fraude, né? Aqui no Brasil a gente tem esse problema. Aqui no Brasil a gente tem problema não apenas porque nós somos um país muito desigual, tem pessoas muito pobres, então existem regiões no Brasil que tu compra voto com 10 reais, você compra voto,
E aí você consegue comprar uma eleição, entendeu? Porque se é R$ 10 por voto, você consegue comprar uma eleição. E não só isso, como em muitas regiões do país, particularmente no Nordeste, não estou sendo preconceituoso com o Nordeste, estou apenas expressando um fato que acontece lá. No Nordeste você tem muitos currais eleitorais. Não é só no Nordeste não, tá? Tem lugar aqui no Rio de Janeiro que tem curral eleitoral também, em São Paulo tem curral eleitoral também. Mas em muitos lugares do Nordeste vira uma coisa quase cultural. Vai chegando na época de eleição, a pessoa já espera, vou ganhar dinheiro esse ano, que o cara vai comprar voto aqui, todo ano de eleição eu ganho dinheiro, que o cara compra voto, entendeu? Já tem a cultura, as pessoas já esperam, né, para vender o voto delas ali, né? A verdade é que eu falo para vocês, esse pessoal de repente é mais esperto que a gente fica aqui muito preocupado com política, não, quem vai ganhar, quem vai perder, não sei o que lá. O cara lá tá mais ANCAP que nós tudo aqui, né? Vou vender meu voto, pô. O cara tá me pagando R$10, porra, R$10, tomo uma pinga ali no botequim ali, pô, já fiquei no lucro, pô, foda-se política, tudo uma merda mesmo. De repente o cara tá mais certo que a gente aqui, né? É que eu acho que não é bem assim, porque tem políticos muito piores no futuro, no longo prazo, né? O político não ajuda em nada, mas consegue atrapalhar pra caralho. Então, assim, você botar o político errado tem este problema. Não é que vai ajudar, político nenhum vai ajudar ninguém, mas pode ser que atrapalhe, né? Enfim, voltando ao caso dos Estados Unidos. Nos Estados Unidos eles não têm esse problema de compra de votos. Aqui no Brasil isso é histórico, gente. Isso é coisa que vem desde a época do Dom Pedro II. Sim, na época da monarquia no Brasil, do Império Brasileiro, já tinha eleição no Brasil. Não tinha eleição para presidente, evidentemente, mas tinha eleição para prefeito, para um monte de coisa, né? E já tinha esses currais eleitorais que o pessoal fazia lá no Nordeste e em outros lugares também, né, que é justamente aquela região que o cara conhece todo mundo, já tem ali os puxadores de voto, ali, os cabos eleitorais ali, que vão fazer a distribuição do dinheiro e vão, né? Cabo eleitoral é uma atividade que é lícita se você convencer as pessoas a irem votar. Isso é lícito, convencer. Não, vamos lá votar em fulano, fulano é bonito, tem um cabelo bacana, fala grosso, olha que bacana, vamos votar em fulano, né? Esse tipicamente é o argumento que o pessoal usa, não é, o cara é de direita ou de esquerda, né? Tá mudando um pouco agora, até agora tá um pouco mais assim, um pouco mais ideológico, mas enfim. Agora, muitas vezes a verdade é que o cabo eleitoral ele cruza essa divisa, né, e fala assim, ó, vintão aqui para tu votar em fulano, né? Tem lugares que o voto é R$100, tem lugares que o voto é R$50, tem lugares que o voto é R$10. Aí depende, né? Vai depender justamente como é que é a cultura da região, como é que é a cultura do pessoal que vota ali, né? Então, assim, nos Estados Unidos só existe voto pelos Correios porque eles nunca tiveram muitas fraudes com isso. E o Trump está colocando uma preocupação razoável. Eu acho realmente que voto pelos Correios dá muita margem para venda de votos, né? O que, segundo algumas pessoas dizem que aconteceu em 2020, foi que o pessoal ia em casas de repouso e pedia para o pessoal votar, assinar o voto, né? Por casa de repouso, você sabe, são aquelas pessoas que já estão muito idosas, que nem estão ligadas em política nem nada, não sabem de nada do que está acontecendo, e não precisa votar também, né? E lá nos Estados Unidos, na verdade, ninguém precisa votar, porque o voto é facultativo, e aí pegava esses envelopes assinados dessas pessoas e fazia o voto pelos Correios, né? Então, assim, voto pelo correio é muito fácil de fraudar, tanto que pouquíssimos países no mundo têm isso. Os Estados Unidos é uma exceção. Talvez o Trump esteja certo nisso, talvez esteja, mas a verdade é a seguinte, a decisão cabe ao município, tá? Lá nos Estados Unidos, pela Constituição deles, o Trump não tem o poder de mandar como será a eleição. Cada condado lá, que é mais ou menos equivalente ao município, é que vai decidir como é que é a eleição, né? E ele também não quer as máquinas de votação. E aí, de novo, eu acho que tem um preconceito dele aí. Eu entendo que o Trump está super chateado porque perdeu a eleição de 2020, ficou chateadíssimo com isso. Eu acho que teve sim algum esquema de voto pelos Correios ali que eles fizeram para conseguir ganhar aquela eleição. Eu acho que teve. Agora, máquina de votação, o pessoal tem um preconceito muito grande com isso. Urna eletrônica, esse tipo de coisa. Eu acho um preconceito injustificado. Você consegue ter uma segurança muito maior na urna eletrônica do que você consegue com voto em papel. Papel é muito mais fácil de fraudar do que o voto eletrônico, né? E é por isso que eu digo para vocês que a ideia que o pessoal tem aqui no Brasil da urna,
que imprime o voto e joga o voto na bolsinha ali para você votar. Não, porque aí a gente vai ter certeza que a coisa está certa, está contando certo, não sei o que lá. Isso é uma ilusão, tá? Do ponto de vista de segurança da informação, você está diminuindo a segurança da urna, não está aumentando a segurança da urna. Eu concordo que do ponto de vista político, né, de você entender, né, foi o que entendeu a Suprema Corte da Alemanha, por exemplo, que o sistema de votação precisa ser compreendido pela pessoa que não é técnica. E eu concordo que a maior parte das pessoas acha que o voto impresso acaba sendo mais confiável, eu não sei o que lá. Então, beleza, eu concordo com o voto da Suprema Corte. Talvez a gente devesse fazer aqui no Brasil mesmo a impressão de voto e coisa e tal. Mas, do ponto de vista estrito de segurança da informação, você piora a segurança da informação, você não melhora a segurança da informação. É mais fácil você fraudar essa urna com um voto sendo impresso do que a urna que existe hoje, que tem só o voto eletrônico. Ah, Peter, mas como? Pô, muito fácil, pô. Como é que você vai fazer se der diferente a contagem? Se a contagem dos votos impressos der diferente da contagem dos votos digitais. O que vai valer? Vai valer o voto digital? Vai ficar igual hoje. Meio que não valeu, não fez diferença nenhuma. Vai valer o voto impresso? Então, beleza. Como eu falei para vocês, é mais fácil fraudar o papel do que fraudar o eletrônico. O pessoal vai fraudar o papel para fazer esse tipo de coisa. Ah, não, mas a urna é fechada, ela é lacrada. Meu amigo, tem fraude para tudo. Amigo. Desde quando fraude só tem sistema eletrônico? Fraude tem tudo. Tem fraude em lacre, tem fraude em saco, tem fraude em papel, tem fraude em caneta. Tem fraude em tudo, pô. Tudo dá para ser fraudado. Então, ou seja, o eletrônico é mais difícil de ser fraudado do que essas coisas. O papel, caneta, saco de urna, né? Urna eletrônica, desculpa, urna física, né? Tudo isso é mais fácil de ser fraudado. E outra coisa também, aí você fala assim, ah não, se der diferente anula e faz de novo a eleição. Amigo, nunca mais vai ter eleição no Brasil, cara. Porque aí o pessoal, o que o pessoal vai fazer? Vai nas zonas eleitorais, você sabe que o seu oponente tem votos em tais zonas eleitorais. Aí você frauda o papel nessas zonas eleitorais, porque essas zonas eleitorais vão ser anuladas. Aí pronto, você ganhou a eleição. Você anulou as zonas eleitorais que o seu concorrente tinha mais votos. Pronto, resolvido o problema. Conseguiu mudar o resultado da eleição com uma fraude, mesmo a fraude anulando o resultado daquela urna, né? Ou seja, não tem saída, você diminui a segurança completa da urna, do ponto de vista técnico. Eu entendo que do ponto de vista leigo, quem não entende segurança da informação, acha que você está acrescentando segurança. Não, você está diminuindo a segurança. Você está dando um outro canal para o atacante atacar o processo de votação, né? E de novo, mas então por que não faz de papel? Tem que ser tudo no papel, igual é em outros países aí. Caramba, porque o Brasil é um país enorme, é um país monstruoso de grande. A dificuldade de se fazer, a logística de fazer apuração em papel é ainda mais complicada. Só acha que eleição em papel é mais seguro quem nunca participou de totalização de eleição em papel. Cara, é um absurdo. As eleições aqui no Brasil, começava a totalização quando era na época do papel, né? Começava a totalização no final do dia, né? Nas 6 horas da tarde, fechou as urnas, o pessoal começava a fazer a contagem. Até umas 8 da noite, tinha um monte de fiscal ali, coisa e tal. Aí, só que a contagem vara a madrugada, né? Tem lugares que tem voto pra caramba pra contar. Meu amigo, 3 horas da manhã, o pessoal que tá contando os votos ali, não tem ninguém olhando, cara. O cara bota o voto pra quem ele quiser. É muito mais fácil de fraudar o voto contado do que o voto eletrônico, né? E até por um outro princípio também de fraude, que é quanto menos tempo você tiver para fraudar, é mais difícil você fraudar. Se você tiver muito tempo em qualquer coisa, você consegue fraudar com mais facilidade, porque você tem mais caminhos para fraudar durante aquele tempo, aquele período que você pode fazer a fraude, né? Mas lá em Taiwan eles fazem e funciona. Amigo, Taiwan é um país inteiro que é, sei lá, do tamanho do Maranhão. A população do Maranhão, o tamanho de Alagoas. É muito mais fácil para eles fazerem. É o que eu falo, cada país evoluiu o seu sistema eleitoral com base nas fraudes que teve naquele país no passado. E, de repente, eu não sei, eu não conheço a população de Taiwan, talvez eles tenham lá uma propensão de serem mais honestos, de não querer fraudar. Aqui no Brasil, eu garanto para você, eu tenho tentativa de fraude em tudo. Todo mundo tenta fraudar tudo o tempo todo. Então, sinceramente, voto em papel aqui no Brasil seria trágico, né? Lá nos Estados Unidos, talvez seja uma boa ideia, talvez lá eles consigam fazer isso. Eu acho que eles vão quebrar a cara com isso, né? Felizmente, o Trump não tem o poder de obrigar essas coisas. Vamos ver como é que vai terminar essa iniciativa do Trump de acabar com a votação por correio. Eu acho que a votação por correio realmente devia acabar. Tá? Eu acho que realmente é uma coisa que... Ou então ser como era originalmente, apenas para membros das Forças Armadas que estavam em guerra.
A votação pelos Correios nos Estados Unidos começou nesse esquema. Porque, né, pô, é injusto um cara que está lá no Iraque, lutando pelos Estados Unidos lá no Iraque, não poder votar na cidade dele. Aí fizeram esse negócio de voto pelos Correios, né? Agora, hoje, como é que qualquer um dá justificativa e vota, né? Isso realmente eu acho que é muita fraude que tem. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.